Olá, meu nome é Carlos Paiva, sou economista, doutor em economia e diretor-presidente da Paradoxo Consultoria Econômica, especializada em planejamento do desenvolvimento territorial. No dia 5 de setembro próximo, eu estarei em Campo Mourão discutindo com lideranças políticas e empresariais e econômicas do município um projeto básico, os fundamentos de um projeto de desenvolvimento econômico municipal. No primeiro momento, nós estaremos apresentando os fundamentos teóricos mais gerais do planejamento do desenvolvimento territorial. Qual é que é a questão que se coloca neste plano? A questão é identificar quais são os setores e atividades que devem ser priorizadas, dado que os recursos são mais do que escassos, são parcos para o investimento necessário nas mais diversas áreas. Será que nós devemos privilegiar a educação? Será que devemos privilegiar a saúde? Será que devemos privilegiar a ciência e tecnologia? Será que devemos privilegiar a atração de investimentos diferenciados? Qual é que é, afinal de contas, a prioridade do planejamento? Nós vamos tentar demonstrar para os senhores que a prioridade é diferenciada em cada território e depende daquele segmento produtivo no qual o território tem maior competitividade atual e potencial. A primeira questão, portanto, é identificar no que o território específico, cada território em particular, e Campo Mourão de forma especial, é competitiva atual e potencialmente, agora e no futuro. Esta competitividade ela é indicada por um fator, uma medida muito peculiar, que se chama quociente locacional. Nós vamos estar apresentando para os senhores como é que se faz o cálculo do quociente locacional das mais diversas atividades. E vamos estar operando com uma base de dados muito ampla, a base da Relação Anual de Indicadores Sociais do Ministério de Trabalho e Emprego, que envolve 600 atividades. E vamos estar apresentando quais são as atividades nas quais Campo Mourão se diferencia no interior do estado do Paraná. Posteriormente, o segundo passo é identificar quais são aquelas atividades que são importantes para garantir perenidade, sustentabilidade e competitividade às atividades que hoje já são relevantes. Para explicar a ideia, é preciso ter uma noção de cadeia produtiva. Vamos supor que Campo Mourão, apenas supondo, uma hipótese, vamos supor que um município qualquer seja especializado em vestuário. Ora, o vestuário é um elo de uma cadeia mais geral de têxtil e vestuário. Esta cadeia tem elos a montante, ou seja, para a montanha, para trás, que são a tecelagem, a fiação, o plantio de fibras ou o desenvolvimento químico de fibras, se elas forem de base petroquímica, por exemplo. E tem elos a jusante para a frente, em direção à foz do rio, que são elos, por exemplo, de logística, distribuição e comercialização. Se um determinado território tem um elo extremamente competitivo em vestuário, ele pode, mesmo tendo condições muito competitivas no vestuário, só sobrar na concorrência geral se ele não desenvolver os elos que são necessários para garantir a competitividade da cadeia. Então, num processo de planejamento, o primeiro elemento é identificar quais são os elos centrais mais competitivos desta economia particular. Nós não queremos copiar as demais, nós queremos, na verdade, explorar aquilo que nós temos de melhor. Uma vez identificado o que nós temos de melhor, é preciso identificar quais são os gargalos que podem vir a impedir o pleno desenvolvimento deste elo, porque são elos mais fracos de uma cadeia mais global. Primeiro, vamos apresentar em detalhes estes elementos teóricos e confrontar, inclusive, com outras leituras do desenvolvimento e do planejamento que são distintas. Leituras que, por exemplo, tomam regras gerais e universais, como se todo município devesse desenvolver as mesmas áreas, em geral, voltadas à ciência e tecnologia de ponta, por exemplo, que é uma leitura bastante disseminada hoje, bastante difundida e estritamente do senso comum. Nós vamos tentar demonstrar que essa leitura
pode levar a sérios problemas. É preciso entender o que é peculiar ao município. Posteriormente, depois desse enfrentamento teórico todo, nós vamos estar apresentando os dados de Campo Mourão. A nossa base inicial será tão somente a RAIS, mas ela é uma base bastante ampla. A sua restrição é de que ela está apenas associada ao emprego formal, mas em geral, malgrado exceções, os setores mais competitivos da economia são os setores formalizados. E aí nós vamos estar apresentando quais são as atividades, quais são as cadeias mais especializadas de Campo Mourão, as mais competitivas, e procuraremos já estar identificando nesse nosso primeiro encontro quais são os elos faltantes, quais são os gargalos e, portanto, aonde deve-se focar os investimentos. Nós contamos com a sua presença no nosso encontro no dia 5 de setembro. Até lá!